Lanches para a semana toda feitos em 1 hora. É esse o compromisso. Se você não viu, esse é o segundo vídeo nesse estilo que tem aqui no canal. E eu sei que vocês gostaram demais, então eu voltei com a versão de número 2. E eu amo preparar lanches para semana, inclusive já comprei todos os ingredientes. E a lista de compras está aqui no final do vídeo, eu mostro quanto que ficou cada um dos lanches que a gente preparou. E na verdade não é lanche só para uma semana não, eu vou fazer para um pouco mais. No final a gente vai ver aqui quanto que rendeu para essa semana inteira. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, são opções muito saborosas para colocar de lanche da semana, para colocar na lancheira do filho, para deixar pronto no congelador. Então são lanches que vão ficar prontos no congelador só para esquentar, finalizar na hora de comer. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. E a vida fica muito mais prática quando a gente tem esse tipo de preparo no congelador. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então estejam atentos, porque eu tô sempre aqui mostrando como que você pode fazer aí na sua casa preparos para deixar a sua vida mais fácil. Meu nome é Luane Porto, eu sou médica nutróloga e eu tô aqui de verdade querendo te mostrar o que realmente funciona na organização da semana para você comer melhor e principalmente para você gastar menos, perder menos tempo e de fato aproveitar mais o tempo que você fica em casa e não gastar tempo nenhum preparando refeições para semana. Vamos lá? Então, vou tirar as compras daqui. À medida que a gente for preparando, eu vou contando o que a gente vai fazer. Mas vai sair daqui hambúrguer, vai sair um bolinho de cenoura, vai sair também um toast de carne que fica muito bom. Já fiz a versão de frango aqui. Vocês vão assistir esse vídeo primeiro, depois vocês vão passar para o próximo. Já deixa na lista aí para vocês assistirem. Tudo que eu preciso já está aqui e nós vamos começar. Já vou mostrar quantas horas são agora. 12h05 é o horário que a gente vai começar a preparar esses lanches e vamos ver quanto tempo que eu vou gastar até o final e quantas unidades vão sair por aqui. Começo então lavando a minha mão e começo fazendo duas coisas principais. A primeira é que eu vou colocar essa panela aqui no fogo mais alto, que a gente sempre começa pelo que demora mais. Então já vou aquecer essa panela grande aqui para fazer a carne moída e vou começar também ligando esse forno em temperatura máxima para ele já ir aquecendo, que já a gente vai começar com os preparos ali do forno. Vou deixar na geladeira o que não pode ficar do lado de fora enquanto a gente está preparando, para não correr o risco, né, de estragar, de ter qualquer problema. Essa carne a gente já vai usar agora. A primeira coisa que eu vou começar preparando então é a carne moída. Então vou colocar aqui nessa panela um fiozinho de azeite. Aqui tem meio quilo de carne moída. Eu gosto muito de comprar nesse supermercado, porque essa carne é muito boa. Essas carnes não são aquelas embaladas, prontas, com sabor ruim, não. Eles embalam na hora e fica bem embaladinho. E é muito, muito saborosa, muito bem feita, sabe? Pouca gordura, eu tô usando patinho aqui nessa preparação. Lembrando que por ser médica nutróloga, vocês esperam também que aqui só tenha refeições realmente saudáveis. Então são opções de pratos saudáveis, que são realmente nutritivos e que vocês podem consumir aí como opção tanto de café da manhã, como de lanche da tarde e às vezes até de jantar. Tem muitas pessoas que não gostam de jantar comida à noite e preferem jantar uma opção de lanche assim, tá? Colocou a carne na panela, não mexe, que se você mexer vai dar muita água e vai demorar muito mais. Então a gente vai colocar aqui e vamos preparar outros ingredientes. E a gente sempre vai em ordem agora com o segundo preparo que demora mais, que são os preparos do forno. Então eu vou preparar aqui um pão pizza, que é um pãozinho proteico, saboroso, que fica super fácil de fazer. E vocês vão preparar aí na casa de vocês, dá para congelar, depois é só aquecer na hora de comer e fica muito bom. Então como vai ser o preparo desse pão pizza? Nós vamos colocar, então, aqui no nosso bolzinho, 4 ovos. E um potinho desse de 200 gramas de queijo cottage, tá? Eu vou usar só um, eu até comprei 2. Eita, minha nossa senhora, que o trem tá difícil de abrir. Então, um potinho de 200 gramas de queijo cottage. É muito proteico, gente, esse tipo de queijo, e ele é muito saudável, sabe? Então é bom de você ter aí. Às vezes você tá enjoado de comer ovo, queijo cottage é uma boa opção. Eu vou misturar bem esse ovo aqui já com o cottage, para não ficar com gosto de ovo, o nosso pãozinho. A boca já tá enchendo d'água. Esse aqui é aquele tipo de lanche que é o primeiro que acaba do congelador, porque a gente come primeiro que a gente gosta mais, né, gente? Vamos só passar aqui na panela, que a carne já tá na hora de virar. Eu quero mostrar para vocês como que ela fica. A carne começou a formar essa manchinha no fundo da panela, tá na hora de virar. Mas não tá na hora de mexer ainda, tá? Porque isso aqui, gente, é o que dá o sabor na carne moída.
A gente vai virar. E daqui a pouco a gente volta aqui para separar todos esses montinhos. Misturamos então bem aqui os ovos com o cottage. Eu vou adicionar um pouquinho de tomate bem picadinho. Para facilitar a vida, gente, ó, faca direto aqui do tomate. Não precisa ficar sujando sua tábua, arrumando mais confusão. E eu já vou cortando aqui direto na receita. Inclusive, esse prato aqui, eu vou fazer isso hoje, que eu não ia fazer não, mas eu vou fazer. Esse prato aqui super dá pra colocar também milho. Pizza com milho, eu acho que dá um saborzinho gostoso. Tomate, milho, queijo, que é uma combinação maravilhosa também. E é uma opção boa da gente colocar. Então eu vou colocar um tomate inteiro pra essa preparação. E o lema aqui é praticidade. É não ficar perdendo muito tempo, não ficar sujando muito a cozinha. Mas principalmente, durante a semana, basicamente não usar fogão na vida, que essa é a parte mais importante. Inclusive, todas essas receitas e muito mais estão lá no Cozinha Sem Panela. Se você não conhece ainda, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você conhecer, que além das versões de lanches para congelar, também tem versões de refeições congeladas. Estrogonofe, parmegiana, almôndega, fricassê, frango com creme de milho. Oh, gente, é tanta opção boa para congelar que de verdade aqui em casa a gente só usa a cozinha uma vez por semana só, que é no domingo. E o dia que eu tô gravando essa receita aqui para vocês. Agora eu vou ralar queijo Minas. Ou queijo mussarela, o que você tiver aí na sua casa, o que você encontrar, funciona nessa receita. Na verdade, de queijo funciona para tudo. Vou colocar aqui aproximadamente uma xícara nessa mistura do queijo. E por fim, eu vou colocar 6 colheres de sopa de farinha de aveia. 3, 4, 5, 6. Ainda sobra para a próxima fazer de novo. E vou colocar também umas 4 colheres de milho cozido. Para mim, pizza tem muita cara de milho. E a gente mistura bem para incorporar essa farinha aqui e todos os ingredientes. Vou colocar de tempero sal, orégano, que não pode faltar, e vou colocar um pouquinho de pimentinha calabresa, mas isso aqui é opcional, tem gente que não gosta de comida apimentada, não precisa colocar. Vou misturar aqui bem para incorporar. E para finalizar, eu vou colocar fermento. Uma colherzinha de chá de fermento. Mistura muito bem. Então, relembrando, coloquei aqui 4 ovos, 200 gramas de queijo cottage, um tomatinho picado, 4 colheres de sopa de farinha de aveia, uma xícara de queijo mussarela light ralado, você pode usar o queijo Minas light, pode colocar qualquer tipo de queijo que você gosta. Coloquei uma colherzinha de fermento, milho, 4 colheres de sopa e coloquei também orégano, um pouquinho de pimenta calabresa e uma colher de chá de fermento. Então, como eu vou fazer? Dá para assar a receita completa, fazendo ela um bolinho maior, um pão maior, inclusive naquelas forminhas de pão, que funcionam super bem também, mas também dá para fazer em forminhas de cupcake, que eu particularmente gosto mais. Por quê? Porque fica porcionado já, né? Fica mais fácil e é mais rápido de assar também. Com uma colher de sopa, eu vou servindo, então, cada uma dessas forminhas. Chegou a hora de ir pro forno, vai ficar aqui mais ou menos uns 20 a 25 minutos. E a gente vai pro próximo preparo. E enquanto isso, 12h29. Passaram quantos minutos? Não tô sabendo mais, mas vocês vão fazendo as contas aí. Agora, usando o forno também, a gente vai fazer um bolinho de cenoura que fica muito saboroso e que é muito gostoso de consumir. Sempre vou fazer uma opção doce aqui para aqueles dias que a gente quer um docinho para tomar com café, aquela coisa toda. Então, para essa receita, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui no liquidificador 4 ovos. Já trouxe vocês aqui para perto para facilitar. Já coloquei aqui na tomada. Então, um ovo. 2, 3. Vocês viram isso? Ai, Senhor, a cabeça não tá boa não. Vambora. No forno vai esquentar lá e tá tudo certo.
Vou colocar 1/4 de xícara de azeite. Eu uso o mesmo potinho que eu costumo colocar o ovo. E aí não suja 2. Eu já lavei as cenouras e aí eu vou tirar só as extremidades, que são piores. Pode fazer com casca e tudo, se você não gosta, pode retirar, mas eu não vejo sentido, tá cheio de nutriente na casca. A gente vai bater, assar e não vai nem perceber que tem essa casca aqui, então não precisa tirar. Então vou colocar essa cenoura já cortada aqui dentro. Tô usando 3 cenouras, em média 100 gramas cada. E agora é só bater bem. É importante bater bem essa mistura aqui para ficar bem saboroso e não ficar com aqueles pedacinhos de cenoura. Nesse momento, a gente vai adicionar a farinha. Eita! Eu tô usando aqui a farinha de aveia, mas pode ser farinha de arroz, pode ser farinha de trigo normal. Mas eu gosto da farinha de aveia porque ela é mais nutritiva, tem muita fibra, é uma opção boa, dá muita saciedade. Então por isso que eu tô usando essa opção. Mas caso você tenha qualquer contraindicação em relação à farinha de aveia, pode usar outras farinhas. Combinado? 5, 6. Foi bom que no pacotinho de aveia eu consegui usar praticamente tudo. E bate mais um pouquinho. Vou misturar aqui com a ajuda da colher. E por fim, a gente vai colocar o fermento, que tem aproximadamente 1 colher de chá de fermento. E eu vou retirar e misturar com a própria colher. E aí vocês me perguntam, Lu, e o doce dessa receita? O que a gente usa para adoçar? Então vamos lá, existem algumas opções. E eu vou mostrar que eu vou adicionar aqui agora. Eu vou colocar 2 colheres de sopa de mel, porque é a opção que eu mais gosto de usar. Porque mantém o sabor da receita, fica docinho, sem ficar muito doce, e consegue ter esse sabor que a gente precisa, sem ser uma opção muito ruim de utilizar. É uma quantidade pequena, 2 colheres de sopa, não é muito, tá? Que eu coloco. Então é bom vocês irem testando essa receita para saber quanto que vocês gostam mais. Eu gosto de adoçar com mel aqui em casa e acho que fica fantástico com todas as receitas. Mas para essa receita aqui você pode usar também a ameixa desidratada, que funciona super bem. Você deixa ela de molho, uns 30 minutos até 1 hora de molho para ela ficar bem hidratada. E aí você coloca a ameixa nessa receita para ficar boa. Também dá para colocar banana, que também fica muito bom. Então bolinho de banana não precisa adoçar, é uma opção muito boa também. E você pode de adoçante usar o xilitol, que é o que pode ir no forno, que fica saboroso, mas que, lembrando, pode dar alguns sintomas de gases, de extensão abdominal, fica aquela sensação de empachamento. Então, eu, assim, particularmente, acho mais fácil e mais prático, mais barato também, usar mel. Combinado? Para essa receita. E eu coloco um pedacinho de chocolate também em cada um dos bolinhos para deixar saboroso e ficar muito gostoso também. 12h40. Estão faltando 25 minutos, né, pra gente finalizar. E nós já fizemos basicamente 3 opções de lanches. Acho que eu acredito que é isso, viu? Então vambora. Bolinho de cenoura agora, pra servir nas forminhas também. Já vou aproveitar o mesmo forno ali pra colocar tudo junto. E essa opção, até falei da ameixa seca, mas também dá pra colocar a banana, uva passa e banana passa também, que funciona bem. E ela é bem docinha. A massa ela fica bem densa mesmo, viu? Porque tem bastante cenoura. E a boca ela vai enchendo de água. Se vocês quiserem outras opções de bolinhos doces aqui, comenta aqui embaixo que eu trago para as próximas receitas de lanches. Aproximadamente 2 colheres de sopa em cada um dos bolinhos, tá? E eu vou deixar também o link dessas forminhas aqui embaixo para vocês comprarem. E eu uso pra tudo, viu, gente? Receitinha de crepioca, coloco na airfryer, levo no micro-ondas. Elas limpam super bem na lava-louças. Então são ótimas de utilizar e muito práticas, principalmente se você tem criança aí na sua casa, até para congelar porçõezinhas menores de comida. São ótimas.
Eu sempre pego um papel para limpar o que caiu fora, porque no forno acaba queimando o que tá do lado de fora. E dá para vocês assarem esses bolinhos na air fryer também, viu? Funciona super bem se você não tiver forno na sua casa. E principalmente forno para fazer duas receitas assim ao mesmo tempo, igual a gente tá fazendo hoje. Agora chega uma parte boa, né? Bolinhos prontos, bolinhos já porcionados aqui na nossa assadeira. Eu vou abrir o nosso chocolate. Peguei aqui, então, 6 quadradinhos só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bolinhos aqui. E eu vou dividir um quadradinho para cada um dos bolinhos. E eu coloco assim por cima, de uma maneira bem prática. Não fica muito calórico e mesmo assim dá o sabor que a gente está querendo para esses bolinhos. Pronto, 6 quadradinhos. Os que ficaram ali a gente usa para a próxima receita e também vão para o forno. Vamos para os próximos? Deixa eu ver que horas são agora. 12h46, estão faltando 20 minutos para a gente finalizar. Vamos embora finalizar, então, o preparo aqui da carne moída. Enquanto eu estava preparando as outras coisas, eu deixei a carne desligada para não correr o risco de queimar, tá? Então, o que a gente faz agora? Vocês podem até colocar um pouquinho de líquido, um pouquinho de água, mas bem pouquinho mesmo, tá? Só para ajudar a misturar. E raspem bem esse fundinho aqui, aproveita para, com esse líquido, raspar bem o fundinho. Deixa eu até aumentar o tempo aqui do forno. Para pegar muito sabor. E essa carne aqui, ela tem que ficar um pouco mais sequinha mesmo. Ela não pode ficar aquela carne muito molhada, porque não fica legal. Ó, vocês estão vendo que o pouquinho de líquido que ficou no fundo já foi suficiente para conseguir retirar o sabor que a gente precisa. Então vou colocar aqui um pouquinho de pimenta calabresa, um pouquinho de chimichurri e o sal, que a gente ainda não colocou. Agora é só ir quebrando os pedacinhos maiores. A carne já está basicamente pronta, só faltava o tempero. Essa panela também ajuda demais, porque ela é muito boa. Também vou deixar o link dessa panela aqui embaixo para vocês. Firmar aqui a panela para ficar mais fácil. Ó, carninha pronta, perfeita. Agora vamos para os preparos do toast. Então vamos para o toast. Desligo a panela de cá. Vou pegar o pão de forma. Estou usando o que eu encontro no supermercado que tem uma melhor composição de todas. Dá para usar caseiro também, dá para fazer do jeito que você mais gosta. E como que a gente vai montar aqui? Peguei aqui meu porta-plástico filme. Vamos abrir. Faz um fundinho no pão, com a ajuda de uma colher. Vai pegar a carne moída aqui na nossa panela, sem deixar cair. Gente, isso aqui fica gostoso, mas fica gostoso de um tanto. E se vocês quiserem, eu até vou fazer isso na próxima, colocar a balança embaixo para saber mais ou menos quanto que a gente está colocando. Coloca uma fatia de queijo por cima e orégano. Fechou. Corta aqui para ficar mais fácil. Fechou. Enrolou. Tá pronto. Vou pegar a balança para facilitar as próximas. Isso aqui me ajuda demais na hora de preparar, muito mesmo. Colocou uma fatia de pão, fez um fundinho para caber a nossa carne moída. Coloca a carne moída. Eu gosto de temperar ela só desse jeito, igual eu mostrei para vocês. Mas dá para colocar cebola, alho, tomate também picadinho, que funciona muito bem. Eu só não recomendo deixar ela muito líquida, muito molhada. Porque senão ela molha o pão e não fica saboroso, não fica legal. Então eu não recomendo, tá? Tampou. Orégano. Fechou. Fechou. E tem mais uma pronta. O tanto que é rápido, gente. Nossa senhora. Isso aqui, gente, não pode faltar no congelador, não. Nunca. No último vídeo eu fiz o de frango, mas dá pra fazer de carne moída também. Dá pra fazer de carne desfiada, de carne suína desfiada. Tô colocando aproximadamente 40, 50 gramas de carne moída em cada um dos pãezinhos. E vocês viram a rapidez de preparar a carne, né? Enquanto a gente estava fazendo os outros ingredientes, foi tudo preparado. Vou correr aqui no tempo pra gente fazer logo e vocês vão acompanhando. Enquanto isso, aqui atrás já finalizou. Então vou retirar aqui o nosso pão. Nossa, gente, tá bonito demais. E o outro continua aqui. Eu vou passar pro andar de baixo, que esse daqui de cima é bem forte. Nossa, mas estão tão lindos. Já eu mostro pra vocês. Finalizado, agora a gente vai pro hambúrguer. E eu vou aproveitar que isso aqui tá dentro da minha bancadinha para aproveitar e
fazer essas preparações. E uma coisa que eu gosto de fazer também é de congelar as fatias de pão de forma que sobraram. Porque às vezes, isso aqui já conserva muito melhor no congelador. Quando às vezes você está viajando, chegou em casa, não tem pão suficiente ou não comprou nada, você sempre tem uma opção congeladinha já as porções, que fica muito mais prático de utilizar. Então, sempre que sobra, ou sempre quando eu vou viajar, ou que eu fiz alguma receita e eu sei que eu não vou comer, eu aproveito para congelar o que sobrou e não perder. Ou vai render lanche, hein? 9 toasts, mais 12 bolinhos. Vai ser para mais de um mês isso aqui. Agora, vou aproveitar que eu tô aqui também para congelar os pães. Eu vou preparar o hambúrguer de uma maneira bem rapidinho. Então, eu vou congelar os pães de hambúrguer também, para ficar mais fácil, tá? Na hora é só retirar e descongelar na air fryer ou direto na frigideira, que fica muito bom. Vocês vão ver que o hambúrguer é super prático. Tá faltando aí uns 10 minutos para acabar nosso tempo. Talvez a gente faça em 1h10 aproximadamente. Tá dentro do jogo, não tá? Tá válido, não tá? Inclusive, deixa eu ver como que tá aqui o bolinho. Ainda não tá bom não, mas tá quase. E tá bonito, viu? Nu! Ô, gente, pensa você aí na sua casa, com esses lanches todos prontos. Como sua vida seria melhor? Mas assim, muito melhor. Conta se não seria. E esse pão de hambúrguer dá pra gente fazer tanto com hambúrguer de carne, que também nunca falta ali no congelador, como hambúrguer de frango também. Eu gosto de comprar esses pães de hambúrguer de padaria, porque eles só têm pouquíssimos ingredientes e são mais saudáveis, sabe? Do que esses industrializados. No geral, eu tenho gostado mais. É bom conferir o rótulo também, né? Olhar o rótulo aí dos ingredientes, porque a gente tem uma segurança ao comprar, ao consumir esse tipo de produto. Pães organizados, agora vamos para o hambúrguer. Enquanto isso, mais uma receitinha pronta aqui, que também tá com uma cara muito boa, que é, nossa senhora, e o cheiro que tá na casa, vocês não fazem ideia. Eu vou mostrar as duas aqui para vocês de pertinho. Olha só. Nossa senhora, a fumacinha que tá saindo, vocês não estão acreditando. Vamos embora terminar o hambúrguer, que estão assim, um tempo quase estourando. Para finalizar então os preparos, eu vou fazer um hambúrguer de frango dessa vez. Eu gosto já de temperar ele, de deixar prontinho, porque ele fica muito melhor dessa forma. Então já vou ligar aqui. Falha no equipamento. Hoje o trem tá feio do meu lado, hein? Peraí. Vamos atrasar alguns minutinhos de preparo. Deixa eu ver o que aconteceu. Acho que soltou alguma pecinha aqui dentro. Vou colocar aqui de novo. Esse aqui eu não sei o que aconteceu enquanto a gente fazia. Não vou me dar por vencida. Se não dá pra fazer tudo de uma vez, a gente vai fazer aos poucos com esse mini processador, que eu adoro também. Esse aqui não me deixa na mão, não. Aí eu vou fazer aos pouquinhos, tá? Vai demorar um pouquinho mais. 13h05. Não, 13h10 agora. Mas vambora. A gente vai terminar um pouquinho mais, mas não tem problema. Vou colocar um pouquinho de limão. Então eu sempre gosto de colocar limão no hambúrguer de frango para não ficar com aquele sabor rançoso do frango. Vou colocar o sal. E aqui a gente capricha nos temperos. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou temperar toda a carne ali já, que aí já fica mais fácil. Um pouquinho de páprica picante. Pode ser a páprica normal ou até a páprica defumada, que nessa receita vai combinar bem. Pimenta, calabresa. Depois eu misturo tudo. E chimichurri é o que eu mais gosto de caprichar, porque ele dá muito sabor. Então eu vou colocar bastante aqui. Vou colocar limão nesse aqui, tô usando só meio limão para essa receita inteira, para não ficar com um sabor bem forte do limão. O sal eu já pus aqui e vou colocar o sal aqui também. Vamos só bater para misturar um pouco mais. Adoro esse mixer. Nem vou deixar o link do outro, hein? Parou de funcionar enquanto a gente estava fazendo. Às vezes é algum desencaixe. Esse negócio, ele é mestre para desencaixar e parar de funcionar. Boa ideia. Já vou colocando aqui nesse pote. Já já a gente porciona tudo. Mais uma leva, acho que vamos de 3 vezes aqui.
Eu ia fazer no outro porque ele é mais rápido, né? Dá pra colocar mais de uma vez só. Mas dá pra super usar esses que são menorzinhos, se você tiver eles aí em casa. Inclusive esse aqui eu uso de mixer, uso de processador, uso de batedeira. Misturo bem pra deixar os sabores bem misturados. E vamos ali pra gente porcionar. Vou mostrar o horário. 13h16. Passamos 10 minutos, gente. O negócio parou de funcionar. Depois eu dou notícia se voltou. Então, vamos embora. Vou usar aqui a nossa forma de hambúrguer e vou deixar o link dela aqui embaixo. Mas dá para usar tampa de creatina, dá para usar o que você tiver aí para facilitar a sua vida. Molde, para não sujar ele, eu gosto sempre de já colocar a porção direto aqui do nosso hambúrguer. Então, vou fazer hambúrgueres de aproximadamente 120 gramas. Já vou passar o filme plástico por cima. E aí é só tampar. Olha que coisa mais linda do mundo. Já vou pôr por aqui. Tô animada. 120 gramas. Tô levando em consideração que na hora de preparar, reduz um pouco o tamanho do hambúrguer. A gente tem que pensar isso. É sempre bom ter filme plástico aí na sua casa para você conseguir fazer essas receitas de uma maneira boa e congelar as porçõezinhas, tá? E esse modelador aqui de filme plástico, que ajuda a cortar, também facilita demais para preparar mais rápido, porque aí você corta rapidinho e fica muito bom. Não fica enrolando, sabe? Pensa você ficar toda hora preparando um negócio enrolando. Não fica legal, não. E basicamente a gente não encosta em nada do frango. Tá tudo com plástico. Dá pra fazer com tampa, copo, o que tiver aí pra modelar. No geral, eu vejo muita gente fazendo com a tampa da creatina. Mas isso aqui é tão baratinho, gente, que vale a pena ter em casa pra vocês fazerem essas porçõezinhas. E assim, de verdade, é um tipo de comida que você sabe exatamente o que você tá comendo, né? Porque hambúrguer de frango na rua, esses aí prontos, você não faz ideia do que tem. No geral, tem um monte de conservante, não é legal de consumir, então eu recomendo muito que você faça na sua casa. Vocês vão ver que não gasta basicamente tempo nenhum. E olha que hoje ainda teve o imprevisto do processador, porque se não tivesse, ia ser ainda mais rápido. E eu nem sujo o molde, que é praticidade. E com uns 30 minutinhos você já limpa a cozinha toda, já tá com o lanche dos seus filhos da escola todo pronto. Já tá com seus lanches prontos. Vai economizar muito de delivery, porque eu tenho certeza que você fica pedindo hambúrguer, fica pedindo todo dia, se sente culpada por conta disso. E é claro, né, se você quiser ter acesso a mais receitas como essa, entra lá no Cozinha Sem Panela, que eu tô lá dentro com você, te ajudando, porcionando, entendendo as calorias, as quantidades, o que é melhor, o que funciona bem congelado, porque não é tudo que funciona bem congelado, não. Cortou, porcionou e já estamos quase finalizando. Tudo chegou. Lanches finalizados em... Será quanto tempo que foi? Vamos ver agora. 13h21. Exatamente 1h15 para a preparação desse tanto de lanche. Vamos recapitular tudo que a gente preparou e quantos que a gente fez aqui agora? Fala a verdade, essa bancada aqui tá bonita demais, viu? Então vamos recapitular o que a gente preparou nesse tempo de 1h15 e vamos contar aqui o tempo aí do processador, né, que parou de funcionar, a gente teve que trocar, ocupou aí quase que esses 15 minutos. Então, em mais ou menos 1 hora você consegue produzir. Aqui, então, 12 bolinhos de cenoura que nós temos, mais 12 pãezinhos pizza, que ficam muito bonitos. Então, assim, com um cheiro maravilhoso, uma cara maravilhosa, que vocês vão gostar muito. Todos esses podem ir direto do congelador. Então, já temos 24 lanches aqui porcionados. Nós temos mais 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 menos 24? 8 hambúrgueres de frango já preparados para fazer, só grelhar, só levar na air fryer, muito rápido, já tá temperadinho. Nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 toasts de frango, que também é só levar por mais 5 minutinhos na air fryer, ou dá para grelhar, dá para aquecer no micro-ondas, tudo funciona super bem. Nós temos 41 lanches aqui na bancada. E eu aproveitei, porque além dos 8 pãezinhos de hambúrguer que eu deixei aqui preparados, eu deixei mais 4 já porcionados para caso eu queira fazer um outro lanchinho congelado. E também já deixei também congelado os pães
de forma para comer com ovo, fazer alguma outra preparação. Então, basicamente, tem lanche aqui para mais de um mês. Mais de um mês para uma pessoa. E para 2 pessoas aí vai durar uns 20 dias aproximadamente, e são lanches realmente saborosos e saudáveis para você incluir. E esses 41 lanches, fora, não vou contar os pães que sobraram, o custo da compra total ficou por R$ 161,04. Lembrando que alguns ingredientes eu não usei até o final. Teve ingrediente aqui que acabou sobrando, que foi o queijo cottage, mas vamos colocar aí uma compensação, sobrou chocolate também, vamos colocar aí uma compensação que eu usei alguns ingredientes daqui, coloquei alguns temperos, o milho também. Então, acredito que ficou elas por elas, esses R$ 161. Então, vou dividir R$ 161 por 41 lanches. Cada lanche, então, tá saindo por R$ 3,92. Gente, lanches caprichados, saborosos, com queijo, com carne, com frango, coisa assim, nota 1000. E de verdade, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, não deixe de comentar aqui. Já vai seguir no canal, porque isso é muito importante para mim. E eu tenho certeza que os próximos conteúdos que estão por vir, vocês vão gostar demais, estão fantásticos. E eu gostei muito de preparar esses pratos aqui junto com vocês. Até o próximo!